Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Esse versículo 7, ele é muito poderoso. Versículos 7 e 8 de Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus. O inimigo das nossas almas, ele foge, ele bate em retirada com esse poderoso versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se submete, quando nos submetemos à vontade de Deus, à soberania de Deus, deixando com que Deus faça com que a vontade dele prevaleça em nossas vidas, em sua vida, o inimigo ele bate em retirada, porque ninguém pode com a soberania de Deus. E o inimigo sabe que um filho obediente se torna ungido, protegido do Senhor. Os céus, ele age em favor de todo aquele que se submete a Deus e foge das armadilhas do mal, que não cede às tentações do inimigo. Quando você começa a ter uma obediência e reverência ao Todo-Poderoso, nosso grandioso Deus e Pai, você se torna uma arma poderosa aqui na terra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, qualquer coisa que vamos fazer e pedimos ao Espírito Santo, que nos aconselhe, porque Ele é o nosso aconselhador e consolador. Quando você pede ajuda ao Espírito Santo, e Ele convence, porque o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado. Então, quando você faz algo de errado e você se arrepende na mesma hora, pede perdão a Deus e você não faz mais, você está se submetendo à soberania de Deus. Você está dizendo não ao inimigo das nossas almas. Ele bate em retirada. Porque uma pessoa que se submete a Deus, Deus envia seus anjos poderosos. É um protegido de Deus. Olha o que fala no versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É isso que devemos fazer. Essa é uma chave muito poderosa que muitos leem e acham um versículo simples, mas é um versículo que você deve colocar, escrever, colocar na sua frente, mostrar para a sua família e começar a meditar nesse versículo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando o inimigo ele bate em retirada, os casamentos, eles não são mais destruídos. Quantos casamentos destruídos por causa do inimigo, mas por causa do pecado. Ele entra numa família através do pecado, da desobediência a Deus. Onde há desobediência a Deus, as coisas de Deus, o inimigo, ele começa a agir naquela vida, naquela família. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso e levam a vida achando que, sem entender muitas coisas que acontecem na família. Quando a gente vai começando a ler a Bíblia e entender o Espírito Santo de Deus, a soberania de Deus, e Deus vai dando sabedoria, você começa a enxergar a palavra de Deus de uma forma que você não via antes. Ele começa a revelar segredos, tesouros escondidos. Esses são os nossos tesouros, são chaves para proteger as nossas vidas aqui na terra e da nossa família. Quando você começa a ensinar
esses princípios para a sua família, os casamentos, eles têm um renovo, eles têm uma proteção dos céus. Quando marido e mulher oram junto, o inimigo bate em retirada. Mesmo nos momentos que os casamentos, pessoas passam dificuldades às vezes no casamento, mas quando estão em paz, porque nem todo mundo vive de guerra o tempo inteiro, mas quando estiver em paz, se você tiver seu cônjuge e estiver passando por algo, converse com ele, mostre esse versículo, porque o inimigo ele bate em retirada. Quer saber? Muitos homens, eles buscam algo por causa do dinheiro, por causa da provisão financeira, de uma melhoria nas finanças. Então você fale, se você é mulher e você está passando por algo no casamento, você converse com seu marido através desse versículo, que o inimigo ele bate em retirada, larga as finanças quando tem obediência a Deus, doa o dízimo e a pessoa não cede às tentações do inimigo. Aí Deus começa a trabalhar, enviar anjos em seu favor, em favor dessa família, porque começa um novo tempo, o tempo da obediência, o tempo da submissão a Deus. O que é submissão a Deus? Deixar tudo de errado de lado. Não ser aquela velha pessoa, não ter os mesmos pensamentos ruins, não fazer coisas maus, fugir da aparência do mal. Simplesmente dizer não a coisas erradas. Dizer não à mentira, porque a mentira é do inimigo das nossas almas. Deus, ele é um Deus de amor, de verdade e de luz. Tudo que tudo que se faz, que não se pode falar, que tem que fazer escondido, é porque está fora da vontade de Deus, está fora da luz. Tem que fazer na escuridão, tem que fazer às escondidas. Quantas pessoas fazem coisas erradas e elas acham que estão fazendo e que está tudo bem. Não está tudo bem, porque o inimigo pega aquela brecha que a gente fala, que é brecha que dá para o inimigo entrar, e é onde ele destrói vidas, destrói sonhos, porque a pessoa está fora da vontade de Deus e fora da obediência a Deus, da submissão a Deus, é onde ele pode agir na vida das pessoas. Quando estamos debaixo da submissão, dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes uma pessoa ela está passando por um grande problema e aparece uma tentação na hora. Quantas pessoas tiveram uma tentação de receber um suborno, sabendo que às vezes a sua família está necessitada até de um dinheiro para pagar um aluguel e ela não aceita o suborno. Essa é a verdadeira submissão a Deus, dizer não às tentações. Aí quando ela na frente, Deus honra essa pessoa, Deus coloca ela num lugar alto. Por que você vê às vezes uma pessoa que as pessoas tinham um modo de falar que você é uma pessoa simples, você pode ter o dinheiro que for, mas você não muda, você é uma pessoa simples. Deixe de ser tão simplório, deixe de ser tão... Tem pessoas que falam uma palavra que chama as pessoas de bobo. Você é um bobo. Não se fala, não se deve falar isso com seu irmão. As palavras, elas devem ser faladas com amor e respeito à vida do outro e respeitar a vontade do outro. Quando uma pessoa é honesta, uma pessoa trabalhadora que cuida das suas obrigações, cuida da sua família, vai na igreja, cumpre as obrigações com Deus, é temente a Deus. Muitos chamam essas pessoas de pessoas pacatas, pessoas simples, pessoas que têm uma vidinha. Essas pessoas têm uma super vida, uma vida boa, porque elas deitam, dormem, comem
e elas não sentem o peso da culpa. Quando o inimigo começa, quando uma pessoa começa a fazer as coisas erradas, sai debaixo da submissão de Deus, é como se ela estivesse numa floresta, com muitas coisas que podem acontecer, muitas, e ela desprotegida, totalmente desprotegida. Quando ela está debaixo da submissão de Deus, Deus envia o seu exército de anjos e o inimigo, ele não pode tocar, ele bate em retirada, ele foge da pessoa, porque ele sabe, eu não posso tocar no que é de Deus. No que é de Deus, o inimigo não toca. Não tem como. Quando uma pessoa passa por tribulações, ela pode chorar, ela pode clamar a Deus, ela se submete, ela ajoelha, ela louva a Deus. Essa é a verdadeira posição daquele que tem submissão a Deus. Ela não vai reclamar, ela não vai murmurar. A murmuração, a reclamação também afasta a pessoa de Deus. Aí é onde o inimigo ataca. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, aconteceu uma coisa ruim, depois aconteceu outra, depois mais outra, uma sucessão de coisas ruins. Aí a pessoa fica declarando isso na vida dela. Outra coisa, tem pessoas que ficam falando e declarando, os dias são maus, os dias são maus. Está na Bíblia. Mas você escolhe o que você declara para a sua vida. O homem vai comer do fruto da sua boca. Então, do que sai da sua boca. Então, declare coisas boas para a sua vida. Declare que você é filho, filha amada do Senhor e que você se submete à vontade do Deus Todo-Poderoso. Todos os dias você declara, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que habita em cada membro da minha família, que é o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Entrega tua vida, tua família, teus sonhos e projetos à submissão do Todo-Poderoso. E que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Porque aí, meu irmão, minha irmã, o inimigo foge, cadeias se abrem, correntes se partem, caminhos são abertos, sai do caminho pedras de tropeço, enfermidades, tudo que é mal desaparece da família. Toda dor, toda angústia, tudo que não vem de Deus, aquelas tempestades, aqueles pesadelos. Tem pessoas que não dormem à noite, tem crianças que não dormem tendo pesadelos ruins. O inimigo das nossas almas, ele procura brechas. Ele procura coisas que você fala a respeito da sua vida ou da sua família para ele poder usar. E Deus, ele cumpre a sua palavra. Então, cuidado com o que você fala. Começa a declarar: eu me submeto a Deus. Eu resisto ao inimigo das nossas almas e ele foge de mim, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E ele bate em retirada. Aí a prosperidade começa a entrar na sua vida. Os caminhos começam a abrir, os seus olhos começam a enxergar o que você não via antes. E aquilo que parecia ser impossível, Deus torna possível, porque você está entregando para Ele tudo que você tem, que você é, no domínio dEle. Você acha que no território de Deus, no domínio de Deus, o inimigo pode chegar perto? Claro que não, porque maior é Deus do que tudo e todos. E quando a vontade de Deus prevalece em nossas vidas, é paz, é alegria, é bonança, é saúde, muito amor, muita alegria no lar, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você já imaginou a vida financeira com tudo em dia, você podendo viajar com sua família, você podendo chegar em qualquer lugar e pagar um hotel para você ficar com sua família, podendo passear nas férias, podendo ter uma vida sustentada por Deus, porque uma vida sustentada por Deus é uma vida cheia de sucesso, portas abertas, onde você quer,
onde quer que você vá, você encontra o favor de Deus. Você encontra pessoas boas. Deus tira tudo que é errado da sua vida e coloca tudo de melhor na sua vida. Então, submeta-se a Deus, meu irmão, minha irmã. Isso é uma chave muito poderosa. E você medite nessa palavra, porque ela é maior do que você imagina. Quando você se submete a Deus e diz não às coisas que o inimigo oferece, falar da vida do outro, do seu irmão, quando eu falo, não é só irmão de sangue, é irmão na vida, somos irmãos aqui na terra, uns dos outros. Todos nós, Deus ama todos os seus filhos. Então, às vezes, numa pessoa, ela está fazendo coisas erradas e ela só precisa de oração para sair daquela situação. Então, ao invés de criticarmos, ao invés de fazer mal para alguém, vamos orar pelas pessoas. Ore pelas pessoas, seja um instrumento de Deus, seja usado por Deus para pedir o bem àqueles que te fizeram mal, e você verá o inimigo das nossas almas soltar tudo. Ele não pode tocar em nada que é de Deus. E nós somos de Deus. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. Nunca esqueça disso. Mesmo em momentos que não entendemos algumas coisas, mas o nosso Pai, Ele nos ama muito. Nunca desista do que Deus lhe entregou e consagre tudo a Deus. Ajoelhe, levante as mãos para o céu, reverencie esse nosso grandioso Deus e Pai. Dê toda a honra e toda a glória a Ele. Que a sua vida, quem olhar para você, fale, realmente, ele, aquelas pessoas, elas são filhos e filhas amadas de Deus, porque tem uma mudança ali naquela vida, naquelas vidas, tem uma transformação. Deus está operando em favor daquela família, porque eles agora têm uma vida totalmente diferente, voltada para Deus. Essa vida voltada para Deus é uma vida cheia de fartura, cheia de proteção, cheia de entendimento da palavra do Senhor, de sabedoria. Quem tem a sabedoria de Deus, quem não tem, Deus dá, como diz em sua palavra. Quem não tem sabedoria, mas pede, Ele a dá. Deus dá sabedoria para que seus filhos não passem dificuldades. Não viemos para esse mundo para viver sofrendo. Viemos para ter vida e vida em abundância. Muitas pessoas sofrem e não têm uma vida de abundância porque não conhecem a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus passa por os problemas, mas é diferente. É protegido, é selado, é blindado com o sangue do Cordeiro, porque já fomos comprados por Ele. Você tem que entender que Jesus pagou um preço muito alto pela sua vida e o inimigo não pode tocar, a não ser que você dê o seu lugar. Não dê o seu lugar, não entregue nada do que é seu, simplesmente fale, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o inimigo bate em retirada. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Faz cumprir a tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o teu amor é infinitamente maior do que pensamos, do que imaginamos, do que possamos imaginar nessa terra. Quão infinito é o teu amor pelas nossas vidas, que desse o teu Filho, teu único Filho, Jesus Cristo, a vida dele para nos salvar. Somos teus, Pai. Faz em nós a tua vontade. Cumpre, Senhor, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus leve para Deus tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Não sabemos o que é melhor para nós, mas a tua vontade, ela prevaleça em nossas vidas, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Confiamos no teu amor, na tua proteção, Pai. Protege as nossas vidas e das nossas famílias. E que o doce amado Espírito Santo, em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo vertido na cruz,
nos leve a caminhos que te agrade, Pai, e nos proteja, nos livrando do mal, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.